Alimentação saudável, frutas, verduras e as recomendações de nutricionistas e até de influencers. Será que tudo isso pode prevenir ou combater a obesidade? Esse é o assunto de hoje no CJC News. Muito boa noite. Está no ar mais uma edição do CJC News. Hoje, como você já viu, vamos falar sobre alimentação e obesidade. Esses dois parecem que têm dificuldade de conviver no mesmo ambiente, né? Porque a gente pensa, vou me alimentar bem, mas não tenho dinheiro, não consigo, é difícil. E a obesidade, ela não está batendo na porta, ela está metendo o pé na porta de muita gente e isso pode prejudicar lá no futuro. E aproximadamente 1 a cada 3 brasileiros vive com obesidade. E essa porcentagem tende a crescer nos próximos 5 anos. No país, cerca de metade da população adulta não pratica atividade física na frequência e intensidade recomendadas. Vamos ver. O relatório do Atlas Mundial da Obesidade mostra que, no Brasil, 68% da população tem excesso de peso. Desse total, 31% apresentam obesidade e 37% têm sobrepeso. O Atlas traz ainda uma projeção preocupante. Até 2030, o número de homens com obesidade pode aumentar em 33,4%. Entre as mulheres, esse crescimento pode ser ainda maior, chegando a 46,2%. Esse avanço traz consigo diversos riscos à saúde. Mais de 60 mil mortes prematuras no Brasil já podem ser atribuídas a doenças crônicas não transmissíveis, associadas ao sobrepeso e à obesidade, como diabetes tipo 2, hipertensão, doenças cardiovasculares e até alguns tipos de câncer. Especialistas alertam que, diante desse cenário, é urgente tratar a obesidade como uma questão de saúde pública. O relatório revela que 2/3 dos países estão despreparados para lidar com o aumento dos casos e apenas 7% contam com sistemas de saúde devidamente estruturados para enfrentar o problema. Diversos fatores contribuem para o crescimento da obesidade no país, como o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, o sedentarismo, a má qualidade do sono, o estresse e até questões socioeconômicas, como a dificuldade de acesso a alimentos saudáveis e a espaços adequados para a prática de atividades físicas. Especialistas apontam que políticas públicas integradas, educação alimentar nas escolas, campanhas de conscientização e melhorias no acesso a cuidados de saúde são fundamentais para frear essa epidemia silenciosa, que cresce a cada ano e afeta todas as faixas etárias da população brasileira. Pois é, a alimentação tem um grande percentual de pessoas que conseguem se alimentar. Tem outros que estão numa escassez tremenda, mas a questão é, o que fazer? Bom, de um lado nós temos uma grande parte da sociedade se alimentando de forma inadequada, comendo alimentos ultraprocessados, ricos em sódio, açúcar, e a gente pensa, tá podendo comprar uma besteirinha para comer. A questão é que na alimentação atualmente, ela não é só para abrir exceções aos fins de semana. Tem sido constante, frequente. E aí a gente vê, principalmente em crianças e adolescentes, que não comem tantas verduras e legumes, frutas e preferem os biscoitos recheados, bolachas, enfim, seja a maneira como você costuma falar, mas são alimentos que prejudicam, sim, a saúde. E outro ponto que é importante, a falta de atividade física. Olha, é incrível quando um jovem que chega aos 18 anos vai para as Forças Armadas e lá ele precisa ter uma atividade física frequente. Ali faz parte do roteiro do dia. Por que isso não é implementado nas escolas? Por que a gente não vê a atividade física como parte integrante da nossa vida e do nosso dia a dia? Não deveria ser um martírio, deveria ser um prazer fazer caminhada, corrida, fazer atividade física que existe. Tem tanta gente, tantas. Mas é uma decisão. O problema todo é que enquanto a gente não decide hoje fazer atividade física e escolher o alimento, a gente não vai ter o poder de decisão lá na frente
entre tomar o remédio ou não tomar, entre ter uma consequência pesada no corpo e não ter, porque a gente está plantando agora para colher mais tarde. Vamos falar sobre a nossa nuvem de palavras. Vamos ver o que tem a ver, quais são as palavras que vão surgir em torno do nosso tema de hoje. Joga aqui na tela. Olha aí, eu tenho obesidade, o centro, mas ali fala sobre educação. Isso é um ponto importantíssimo, gente. Educação. Não tem como a gente desejar que a sociedade inteira saiba se alimentar bem se não tiver na educação básica o ensino para as crianças verem o que é importante comer. E outro, aí não adianta também só ensinar e não ter isso dentro de casa para eles comerem. Aí começa a encrencar, né? O caldo começa a engrossar. Vamos lá, combate, políticas, consumo, saudável dia a dia, infantil, prevenção, ultraprocessados, que eu pontuei, mais obesidade, que é o tema central do nosso programa de hoje. Agora, olha só, manter uma alimentação equilibrada, por exemplo, e rica em nutrientes, é uma das formas mais eficazes de cuidar da saúde e prevenir doenças crônicas, como hipertensão, diabetes. Adotar hábitos alimentares saudáveis pode reduzir significativamente os riscos de problemas como obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão, doenças cardiovasculares e até alguns tipos de câncer. Veja só. Especialistas em nutrição alertam que uma dieta balanceada deve incluir variedade de alimentos naturais e minimamente processados, como frutas, legumes, verduras, grãos integrais, proteínas magras e gorduras boas. Além disso, o consumo adequado de água e a redução de açúcares, sal e ultraprocessados são fundamentais para manter o bom funcionamento do organismo. Estudos mostram que mudanças simples na alimentação cotidiana, como diminuir o consumo de refrigerantes e fast food, aumentar a ingestão de fibras e priorizar alimentos frescos já são capazes de trazer benefícios como melhora na disposição, controle do peso e fortalecimento do sistema imunológico. A prática de uma alimentação saudável desde a infância também tem papel decisivo na formação de bons hábitos ao longo da vida. Escolhas alimentares conscientes ajudam não apenas a manter a saúde física, mas também a prevenir o surgimento precoce de doenças e complicações futuras. Mais do que seguir dietas restritivas ou modismos alimentares, o ideal é buscar equilíbrio e qualidade nutricional nas refeições diárias. Combinada a prática regular de exercícios físicos, a alimentação saudável se torna uma poderosa aliada da longevidade e da qualidade de vida. É uma dificuldade, né? Você ouvir o repórter falando de cuidar da alimentação e aqueles alimentos ali, né, tão bonitos, cheio de molho e tudo mais, enfim, nessa hora da noite, mas esse é o desafio. A gente precisa saber fazer escolhas. E você já reparou que tem pessoas, eu acredito que não, você não faz isso, nem ninguém da sua família, mas tem muita gente que faz. No dia que vai para um rodízio, aquela pessoa ao longo do dia ela nem come tanto, ela nem almoça. Por quê? Porque vai para um rodízio, ela quer se esbaldar naquele rodízio. E aí vai, come mais do que poderia, mais do que deveria. E mesmo que durante a semana manteve a restrição alimentar, no sábado conseguiu recuperar quase que tudo que não consumiu, fazendo com que todo o ganho se torne perda. O ganho de um corpo mais saudável, uma saúde melhor, se torna uma perda, que olha, saúde mesmo pulou fora. E às vezes a gente é tão movido pela comida que nesses encontros a gente esquece até de aproveitar as companhias. Só foca na comida. Tristeza, não? Olha, gente, tem muita coisa para falarmos sobre obesidade e uma alimentação saudável. Você sabia que com o avanço dos índices de obesidade entre crianças e adolescentes no Brasil, a educação alimentar nas escolas tem ganhado destaque como ferramenta essencial para a promoção de hábitos saudáveis desde a infância. Ensinar desde cedo a importância de uma alimentação equilibrada pode ajudar a reverter um cenário preocupante. Sabe qual? De acordo com os dados recentes, 30% dos meninos e 26,6% das meninas nascidos entre 2008 e 2014 apresentam excesso de peso ou obesidade.
Em números práticos, isso significa que 1 em cada 3 meninos e 1 em cada 4 meninas estão acima dos padrões considerados saudáveis para as idades. A presença de alimentos ultraprocessados na rotina das crianças, aliada ao sedentarismo e à falta de informação, tem contribuído para o aumento dos casos. Nesse contexto, as escolas desempenham um papel fundamental, não apenas na oferta de refeições mais nutritivas, mas também na formação de uma consciência crítica sobre o que se come. Iniciativas que incluem hortas escolares, aulas práticas de nutrição, campanhas educativas, têm mostrado resultados positivos em várias regiões do país. Agora, além de prevenir o ganho de peso excessivo, a educação alimentar também contribui para a melhora da concentração em sala de aula, da autoestima e da saúde ao longo prazo. As crianças que desenvolvem hábitos saudáveis desde cedo têm maior chance de manter esse padrão na vida adulta, reduzindo os riscos de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares. Agora, sabe o que os especialistas defendem? Que a abordagem nas escolas vai além do prato do dia. É preciso envolver pais, professores e a comunidade escolar em um esforço conjunto, garantindo que os bons hábitos ultrapassem os muros da escola. Foi o que eu falei. Ensinar a criança na escola como é o prato de comida ideal, tanto de carboidrato, proteína, salada, legumes, é excelente, é essencial. Mas nós precisamos ter uma política econômica que permita cada família ter condições de oferecer isso em casa. Tem família, gente, que as crianças daquela família só comem de segunda a sexta, porque é quando estão na escola. Período de férias, jejum, obrigatório. Final de semana, vai depender de doação. Como vai manter? Ah, mas essas crianças não têm obesidade. Aí, a gente está falando alimentação saudável, não é só para falar da obesidade. A magreza extrema também é um problema. Não é porque a pessoa é magrinha, que não tem aquela gordurinha, aquelas pochete ou boia de nadar, que ela está saudável, não. Mas a alimentação, ela pode garantir uma vida mais saudável. Vamos seguir aqui, gente. Olha só, você se preocupa com a alimentação no dia a dia? O que costuma fazer? Essa pergunta foi feita pela nossa equipe nas ruas. Vamos conferir. Sim, com certeza. Uma alimentação mais equilibrada, comer mais certo do que errado, menos errado. Sim, me preocupa. Eu faço nutricionista, vou começar a fazer academia também e começar a fazer exercícios na academia. Bom, eu já tenho 65 anos, eu sou hipertenso, sou diabético, então eu procuro evitar certos alimentos que me prejudicam, entendeu? Na parte alimentar, como açúcar, sal, entendeu? Eu procuro os produtos que são mais saudáveis para mim, né? Tem que ficar muito atento que a nossa idade, quando começa a avançar, e essas doenças são muito traiçoeiras, né? Principalmente o diabetes. Entendeu? Que eu tenho pessoas na família, tenho amigos que já perderam órgãos, né? Pedaços da perna, dedos, entendeu? Por falta de conhecimento. Eu desde novo, eu costumo sempre costumei me alimentar legal e fazer os procedimentos corretos. E hoje eu estou diabético e hipertenso, e eu não gosto de doce e sou diabético. Como é que pode isso? Entendeu? Então é preocupante. A gente tem que estar muito atento com respeito à nossa alimentação, que realmente é muito ruim você não ter conhecimento, entendeu? Tá aí, olha, a maioria, né, que respondeu, e é comum as pessoas terem essa preocupação com o que estão comendo no dia a dia. Agora, tem umas variáveis, né? E é um assunto bem interessante, porque tem pessoas que comem mesmo sem fome. Comem por compulsão alimentar, comem por comer emocionalmente, comem porque está triste e precisa melhorar, comem porque está feliz e precisa comemorar. Enfim, a situação, a relação da pessoa com a comida, ela vai além daquele prato, além daquilo que a gente imagina. Como o último entrevistado falou, né? Eu não gosto de doce e sou diabético. A questão é que não tem uma relação tão próxima uma da outra. Porque a diabetes tipo 1, por exemplo, ela é autoimune. Ela não tem cura, né, cientificamente,
E como é que ela surge? Ou pode ser que a criança já nasce com a genética para desenvolver, né? Ou também por alguma infecção. Por quê? É uma doença autoimune porque o nosso próprio corpo destrói as células betas do pâncreas. E essas células betas, elas são as que produzem a insulina. E são as mesmas células, às vezes, de uma infecção. Quando o corpo vai destruir a infecção, ela destrói todas as células betas. E do pâncreas está bem na reta. E aí acaba ocasionando a diabetes. Agora, tendo uma alimentação controlada, equilibrada e atividade física, gente, é incrível, né? Todo dia lançam uma matéria nova na internet de como conseguir o corpo ideal. E no final sempre diz alimentação e atividade física. Não existe segredo. Existem jeitos para conseguir isso. Agora, o segredo é esse. Se você consome a quantidade de calorias durante o dia e se você gasta menos, é fato, vai engordar. Fazendo o contrário, vai realmente emagrecer. Mas também assim, vou emagrecer e não vou ganhar massa magra, aí é um outro problema. Por isso que é importante procurar um nutricionista, um profissional de educação física, que vai dar as orientações do que você precisa. Mas não é só corpo que a gente está se atendo aqui. A gente está falando de saúde, que vai muito além do que curvas, marcas, músculos marcados no corpo. É muito além disso. Só para você ter uma ideia, o alimento no consumo, o aumento no consumo de alimentos ultraprocessados no Brasil tem gerado preocupação entre especialistas em saúde e nutrição. Os estudos indicam que a ingestão frequente destes tipos de alimentos, que incluem refrigerantes, salgadinhos, embutidos e refeições prontas, está diretamente associada ao avanço da obesidade e da doença crônica na população brasileira. Veja só. Segundo um levantamento da Universidade de São Paulo, houve um crescimento de 5,5% no consumo de ultraprocessados na última década. O dado revela uma mudança nos hábitos alimentares dos brasileiros, que têm trocado alimentos in natura ou minimamente processados por produtos industrializados com alto teor de açúcar, gordura, sódio e aditivos químicos. A relação entre os ultraprocessados e o aumento do peso corporal já é amplamente comprovada por pesquisas científicas. Esses alimentos tendem a ser altamente calóricos, pouco nutritivos e favorecem o consumo excessivo, contribuindo para o desenvolvimento de sobrepeso e obesidade, que são fatores de risco para doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensão e até alguns tipos de câncer. Além dos impactos na saúde, o aumento da obesidade traz reflexos para a economia. Os custos com o tratamento de doenças associadas à má alimentação crescem no sistema de saúde pública e a produtividade da população tende a ser afetada, gerando prejuízos sociais e financeiros. Especialistas reforçam a importância de políticas públicas de incentivo à alimentação saudável, como a ampliação do acesso a alimentos frescos, a taxação de ultraprocessados e campanhas educativas sobre nutrição. Olha, o cuidado com a alimentação tem sido algo realmente levado a sério em muitos lugares. Aqui no Rio de Janeiro existe uma lei em que as cantinas escolares não podem vender produtos ultraprocessados. Biscoitos, bolachas, refrigerantes, isso que a gente viu na reportagem. Porque é uma forma de tentar controlar a questão, que é o que preocupa. As 4 horas que a criança fica dentro da escola não são suficientes para manter essa integridade alimentar, porque ele passa 16, 18 horas acordado fora da escola e depois vai dormir 6 horas, 8 horas dormindo, então dá umas 16 horas acordado fora do colégio. E aí em casa, mas é só um biscoitinho, mas é um biscoitinho todos os dias. Pode não parecer nada, mas aí você vê crianças de 5, 6 anos de idade que vai fazer um exame de sangue, um hemograma completo. Quando vê lá, colesterol nas alturas. Como? Se não come nada gorduroso. Mas come bastante biscoito, ultraprocessados, bolachinha, salgadinhos. Mas, poxa, ele come fruta. Pois é, mas às vezes
não é só isso, come outras coisas. Ah, mas esse aí só come fruta e come 5, 6, 7 frutas por dia. Pode gerar até um pico de glicose por conta da frutose. Você percebe que não adianta, é natural, então muito natural. Tudo tem que ser muito equilibrado. Ah, mas o meu filho gosta de comer um biscoitinho, gosta de comer um ultraprocessado. Então equilibra, vê a maneira mais adequada para ele, para não prejudicá-lo. Vou te falar uma coisa, é melhor que ele chore porque quer comer uma coisa e você não vai deixar hoje, do que lá na frente ele chorar porque quer comer alguma coisa, mas se comer morre. É melhor tomar muito cuidado. Eu levo isso assim, bem a sério. Eu não compro... A minha produção fala assim, ó, se seus filhos pedirem, você vai comprar. Não, não compra, até porque eles não gostam de muitas besteiras. Só o que eu levo para eles, que eu gosto. Mas não posso, porque tem que ser uma alimentação saudável, né? Gente, mas a alimentação, ela vai muito além daquele ambiente. Porque às vezes você está comendo, você quer comer alguma coisa para suprir uma falta. A alimentação, ela está diretamente ligada à sua mente. Não tem para onde correr. Tem pessoas que são viciadas em comida. Tem pessoas que comem além do que podem, do que conseguem, porque precisam chegar no auge, sentir mais do que satisfeito. Com o passar do tempo, a conta chega, né? Olha, vamos seguir aqui com mais reportagens sobre obesidade e alimentação saudável. A nova estratégia de prevenção da obesidade, elaborada pelo governo federal, coloca o tema como prioridade de saúde pública, reconhecendo que a obesidade é influenciada por fatores sociais e não apenas pela escolha individual. Com metas até 2034, a política prevê ações intersetoriais, como estímulo à alimentação saudável em escolas e locais de trabalho, incentivo fiscal a produtos in natura e regulamentação da publicidade de ultraprocessados. A regulamentação do setor alimentício ganhou força em Brasília. A Anvisa já prevê rótulos nutricionais claros desde 2001, mas a regulamentação nas propagandas, proibindo peças e personagens infantis em produtos ricos em açúcar ou gordura, continua sendo aprimorada, especialmente nas escolas. No plano local, municípios têm adotado medidas pontuais, como controle de cantinas escolares, como aqui no Rio de Janeiro, e restrição à publicidade infantil nos bairros. O programa Saúde na Escola e as academias da saúde buscam integrar profissionais de nutrição, educação física e psicologia, mas ainda enfrentam dificuldades, como falta de pessoal e infraestrutura adequada. Os especialistas em saúde pública sugerem que a alimentação industrializada deve ser tratada com regulamentação similar ao combate ao tabaco. O alerta é do professor Carlos Monteiro, defensor da adoção de políticas mais duras, como advertências nos produtos e taxação de ultraprocessados, além de tratamento fiscal que encoraje alimentos naturais. Por fim, os desafios apontados se reiteram. Além de campanhas de educação nutricional nas escolas, é preciso adensar políticas que tornem o alimento saudável mais acessível. Tem gente que fala, não, a gente come isso aqui porque é muito caro uma comida natural, diet, light. Tem certos produtos que realmente são mais caros. Tem um arroz agora que eu vi, ele vem com sementes de chia, você cozinha tudo junto, é muito bom, é muito gostoso. Nozes, dá para colocar, tem uns que vem com amêndoas, super top. É caro. Sim. Compra o arroz branco normal, compra uns cereais desse um pouquinho, depois de cozinhado, mistura e come. Não gosto dessas coisas. O alface é sempre um bom indicativo para quem precisa de aumentar a quantidade de fibras no corpo. Alface, tomate, são produtos simples e comuns que facilmente a gente encontra. Tá certo que tem hora que dá um up no preço, mas aí vamos balancear um pouquinho. Vai comer uma abobrinha, um inhame, uma berinjela, algumas outros legumes, cenoura, chuchu,
Embora dizem que chuchu não tem gosto de nada, né? Mas coloca o chuchu ali com camarãozinho, fica uma delícia. Mas não tem camarão, bota com frango, bota com o que tiver. Mas vão fazer essas escolhas, porque senão, gente, fica pesado. Não adianta relaxar agora e depois querer comprar Ozempic para emagrecer, para ter saúde, que não vai ser tão fácil assim. E outra, pode nem conseguir chegar até lá, com saúde. Nossa equipe foi às ruas mais uma vez para saber a opinião das pessoas sobre esse assunto. Dessa vez, o que você acha que mais contribui para o aumento da obesidade no Brasil? Vamos ver. A obesidade, vida sedentária também. A vida sedentária contribui. O que a senhora acha que as pessoas precisariam fazer para sair dessa vida sedentária? Se amar mais, se cuidar mais, se pegar a Deus e cuidar do que Deus nos deu, que é a vida. Cara, acho que uma falta de incentivo do governo a esportes, a atividade física, acho que é o principal, né? Você não ter uma campanha de conscientização, pessoas falando sobre isso, entendeu? Acho que isso influencia bastante. Acho que fast food, sem dúvida. Fast food é uma coisa que mais aumenta, sem dúvida. Comida rápida assim. Se o preço do alimento fosse justo, né? O alimento verde, seria melhor. Mas, infelizmente, tá difícil. Aí o fast food acaba sendo uma opção mais rápida, um preço melhor. O delivery. Depois que botou entrega em casa, não tem, se tiver chovendo, a pessoa vai comer tranquila, que vai chegar até a porta dela, entendeu? Não vai ter dificuldade. Se pensar em desistir, não vai ter como, chega na porta. Então, acho que a pessoa tem que ter mais consciência mesmo, entendeu? Na saúde, saber que aquilo ali vai prejudicar ela, saber separar uma coisa da outra, entendeu? Comer é bom, mas prejudica também. É o bom humor, né? Carioca é assim, é incrível. Mas não só carioca, mas brasileiro, né? No geral, tem essa alegria constante, até para falar principalmente para falar de comida. Agora, 2 participantes ali deram 2 respostas muito interessantes. O primeiro foi o fast food, né? Que se a comida tivesse um preço justo. Mas por que então pagamos 30, 35 reais num fast food, numa dessas lanchonetes de combos, e não pagamos 30, 35 reais num self-service para você pegar os legumes? É praticamente o mesmo preço. Agora, se eu for no self-service encher o prato de carne, lasanha, macarrão, aí vai dar 200 reais. Mas dá para comer algo saudável, principalmente em praças de alimentação e shopping center, dá para fazer essa escolha. Agora, o último que falou do iFood, né, que é realmente uma praticidade, né? Você está em casa, está chovendo, você está com preguiça, e preguiça bate para todo mundo. Aí você vai lá, e ali tem até algumas opções naturais, vocês já repararam? Não, é porque a gente nunca vê. Vai só na pizza, hambúrguer, cachorro-quente, salgadinhos, só vai ali. Mas a praticidade, você clicou, vai chegar, já vai direto para o cartão de crédito, você não precisa nem pegar no dinheiro. Parece que você está, assim, é o Aladim da lâmpada, né? É o gênio da lâmpada, né? A lâmpada do Aladim. Você pegou o celular, quero esse. Foi, vai chegar. Você não pega o cartão para pagar, porque o aplicativo já vai direto para o seu cartão de crédito. Então, você não tem nem a sensação que você gastou dinheiro. E quando você vê, chega a bênção na porta de casa, com aquele cheiro ainda quentinho. E aí, a gente vai para o beleléu. Vamos, então, tomar um pouco mais de consciência. Tá certo, não dá para a gente ter essa alimentação tão restrita todos os dias, né? São pouquíssimas pessoas que conseguem fazer isso. Eu mesmo não consigo. Porém, vamos dosar para que não seja todos os dias, nem sexta, sábado e domingo. Escolhe um dia só para fazer isso, não todos. Vamos pensar no futuro.